Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós hoje damos início à nossa escola dominical do ano de 2021 e nós vamos ter um tema anual que é escalada bíblica. A nossa ideia é cada semana a gente discutir a respeito de um livro bíblico, fazendo aí um ajuste para que a gente, nas 52 semanas que o ano tem, nós façamos a cobertura de toda a Bíblia. Então, alguns livros que têm primeira parte e segunda parte, como Samuel, Reis, Crônicas, nós faremos em uma aula só. E o propósito principal para que a gente faça essa caminhada bíblica é relembrar, em primeiro lugar, mas também a tentativa de estimular você a fazer a leitura bíblica, a fazer a meditação bíblica, a reflexão, e para que você também faça o esforço de manter a sua atenção na palavra de Deus. Tem muita coisa acontecendo no início desse ano e muita coisa ainda há de acontecer. O ano passado, por exemplo, nós não imaginávamos que terminaria como foi, mas a sabedoria bíblica ela serve para todo tempo, tempo de calma e tempo de turbulência. Mas se nós não temos a palavra de Deus no nosso coração, fica muito difícil da gente ter uma visão bíblica, aquilo que hoje é muito chamado de cosmovisão bíblica. Então nós vamos começar hoje falando do livro de Gênesis. Essas aulas, se Deus permitir, ficarão gravadas. Mesmo quando pudermos fazer a escola dominical presencial, a tentativa vai ser de fazer a gravação para que você possa recorrer a esse material quando você quiser. Ainda uma última intenção do nosso estudo dessa escalada bíblica que nós faremos, de que em cada lance da escada, em cada degrau, nós possamos identificar a pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, talvez isso seja um pouco mais difícil para a gente fazer, mas eu pretendo reservar um período do nosso tempo de reflexão para mostrar para você aonde nós podemos ver Jesus nos textos do Antigo Testamento, suas promessas. E no Novo Testamento, é claro, mais evidente a pessoa de Jesus, mas mesmo assim, nós às vezes precisamos fazer um esforço nas cartas, em alguns outros textos, para que a gente enxergue claramente a pessoa de Jesus, que é o mais importante. Bom, nós começamos então hoje o livro de Gênesis, e a palavra Gênesis significa origem ou começo. Então, o próprio nome do livro nos indica que ele vai falar de como as coisas se deram. Gênesis, na estrutura bíblica mais ampla, se encontra naquilo que nós chamamos de Pentateuco, que o judeu chama de Torá, que são os 5 primeiros livros, que são, numa linha mais tradicional, atribuídos todos à escrita de Moisés. É possível que você veja alguma mensagem ou leia algum livro em que isso é contestado. Não é novidade, já há muitos anos isso acontece, pelo menos 2 séculos aí, existe essa dificuldade para algumas pessoas em entender que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. É importante a gente também entender que Gênesis ele não foi escrito simultaneamente com os acontecimentos. Então, nós temos ali pelo menos 3 períodos que nós vamos falar daqui a pouco, mas não havia alguém escrevendo enquanto Deus criava o primeiro dia, o segundo dia, até o 6º dia. Esse relato ele foi dado a Moisés lá no momento histórico da saída
né, do Egito, ou naquele período da saída do Egito, aqueles 40 anos em que o povo sai do Egito e entra na Terra Prometida. Esse item, né, do tempo em que foi escrito é muito importante para a gente entender o propósito do livro. Então eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, você tenha paciência comigo aí. Quando a gente fala sobre o momento em que o livro foi escrito, que vai apontar para nós qual é o objetivo do livro, como eu já disse, o entendimento é que esse livro foi escrito naquele período dos 40 anos em que o povo saiu do Egito, se rebelou e ficou acampado em vários lugares ali no deserto. Isso vai ser relatado depois no livro de Êxodo, no momento histórico. Mas qual é o propósito de Deus a descrever para Moisés como as coisas foram feitas para que ele ensinasse o povo, né? Não é que Deus não tinha mais o que fazer. Na verdade, Deus tem um propósito muito claro. É um propósito que a gente pode dizer que é missionário, que é teológico e que é de adoração. Deus mostra para Moisés, fala para Moisés como as coisas foram escritas, como as coisas foram feitas para que ele registrasse, para que ele escrevesse, com o propósito, primeiro, de que esse povo, vamos relembrar, que chegou no Egito como uma família, cresceu e se tornou uma nação. Eram escravos, não tinham estudo. Moisés tinha porque ele foi criado pela filha de Faraó, mas era um povo escravo. Naquela época, você pode imaginar que o escravo não tinha nenhum tipo de cultura para que fosse incentivado, né? Nenhum tipo de cultura. Então esse povo está saindo, vamos dizer assim, como uma pedra bruta, precisando de lapidação, precisando de paciência. E as coisas, quando a gente lê os livros da Bíblia e passa de um capítulo para o outro, muitas vezes nos escapa que esses textos eles têm um tempo em que aconteceu. O relato não é necessariamente cada capítulo um dia do que aconteceu. Então são períodos de tempo. E o propósito, então, é que esse povo que não tem ainda uma cultura, que ainda não tem uma educação, que vai começar a descobrir como é adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Esse livro, ou esses livros, então, eles servem como um caráter de educação para esse povo. Eles haviam saído do Egito, onde existiam inúmeros deuses. Eles estavam chegando em Canaã, onde havia uma outra quantidade de deuses. No Egito não havia monoteísmo, não havia um único Deus, havia um panteão, havia vários deuses. Então cada deus do Egito, ele representava um aspecto da criação. E mesmo sendo escravo, esse povo tinha acesso a esse conhecimento. Então eles precisavam ser ensinados, ser doutrinados, podemos dizer assim, em como o Deus verdadeiro, o Deus que os libertou, queria ser adorado e como ele deveria ser entendido. Então, quando nós temos a primeira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que a gente pode dar um nome, né? Assim, só para ficar claro para nós, vamos chamar do capítulo 1 até o capítulo 11 de criação. Então, capítulo 1 e 2, nós temos uma descrição da criação. E ainda que muita gente queira brigar, queira discutir, a Bíblia não é um livro científico nos moldes atuais. Como eu já disse, o caráter intencional da Bíblia era missionário, ou seja, que esse povo adorasse a Deus e pudesse ensinar para outros quem Deus era. Era um caráter doutrinário, no sentido de como eles vão se portar nessa nova terra, quais serão os rituais,
como seria a vida deles, uns com os outros, com a sociedade, e um caráter de adoração, porque Deus nesses livros vai demonstrar como ele deseja se relacionar com esse povo. Deus já se apresentou de forma maravilhosa para eles e agora Deus vai instruí-los, porque Deus não ia precisar ficar fazendo milagre toda hora. Os milagres eles sempre têm uma razão de ser. E no caso do Egito, quando eles são libertos, a gente vai ver isso na semana que vem, Deus faz aqueles milagres, aquelas pragas, para demonstrar que ele é superior a qualquer divindade que alguém venha dizer que exista. Então, nesses capítulos 1 e 2, nós não temos uma linguagem científica nos moldes que são colocados como científicos hoje. E aí, todo mundo que é crente fica chateado quando alguém vai falar sobre Charles Darwin, quando vai falar sobre teoria da evolução, e a gente fica brigando e dizendo, mas você não vê macaco virando gente virando macaco. Mas para tranquilizar o nosso coração, a gente precisa observar que a Bíblia, no livro de Gênesis, ela está se propondo a falar uma coisa que é muito óbvia. Há um Criador. Esse é o propósito do capítulo 1 e 2. Demonstrar que existe um Deus Criador, que as coisas não foram feitas ao acaso e que o propósito da criação é glorificar a Deus. Então, quando a gente lê Gênesis 1 e 2 e entende isso, nós entendemos a chave para observar todas as outras coisas. Esse Deus, ele é um Deus relacional, porque ele se relaciona com o homem, ele se relaciona com a criação, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Esse Deus é um Deus que procura estar em comunhão com a sua criação, então ele não é um Deus ausente. E ele é um Deus também justo e amoroso. Justo porque ele havia dado uma determinação que precisava ser obedecida. Amoroso porque ele provê por ele mesmo uma condição para que o ser humano resolva a condição de pecado que chegou, que é o capítulo 3. Então o capítulo 3 vai falar sobre o pecado e ali nós temos o que é a origem do mal. Nós temos uma explicação bíblica que nos mostra como é que o mal, o pecado, a perversidade, as atrocidades que nós temos no mundo chegaram até nós. Depois disso nós temos o primeiro assassinato e assim vão sendo acrescidos nomes de pessoas que vão cada vez mais se rebelando contra Deus, agindo contra Deus, e uma porção menor, desde Gênesis já é bem menor, uma quantidade de pessoas que segue a Deus. Deus, lá no capítulo 6 e 7 até o 9, vai fazer o dilúvio, uma forma de corrigir a condição deplorável que já existia no mundo naquela época. Vem então o dilúvio, e aí muita gente procura também conciliar o que aconteceu no dilúvio com o formato da terra que nós temos hoje, a questão dos blocos de terra. E se você quiser se aprofundar nisso, existe um estudo muito, muito legal, muito profundo, de um professor cristão chamado Adalto Lourenço. Esse vídeo, eu acredito que ainda está disponível no YouTube, e também tem livros que ele escreveu com relação à criação e também especialmente sobre o dilúvio. Depois nós vamos ter a origem das línguas, especialmente ali no capítulo 11, quando se fala sobre a Torre de Babel. Então, veja que Deus, nesses 11 primeiros capítulos, ele dá um panorama não aprofundado de como as coisas foram feitas e do porquê que as coisas são como são. Existe um Deus, o homem pecou, assim se deu o início do mundo, assim se deu o início da maldade, assim se deu o início do relacionamento com Deus, porque houve homens que caminharam com Deus, que andaram com Deus,
e também a explicação geral para muitas coisas que nós vivemos hoje. A segunda parte de Gênesis começa no que a gente pode chamar de os patriarcas, no capítulo 12, com o chamado o chamado individual de um homem que foi Abrão. Depois Deus vai mudar o nome dele. A história de Abrão ela é, de certa forma, muito conhecida, porque Deus promete a ele um filho, mas ele já era idoso, sua esposa era idosa. Nós temos ali uma descrição de Abrão, mesmo com Deus fazendo coisas erradas, fazendo coisas movidos pelo medo, uma ansiedade porque Deus não responde no momento, e nós temos aí um período de 25 anos até que esse filho prometido venha a ser dado a Abraão. O texto muitas vezes não é percebido, né? Mas naquele momento ali, onde Deus faz uma promessa para Abraão, falando sobre a família dele ser uma bênção para todas as nações, é a semente daquilo que nós vamos entender mais tarde como o chamado nosso para abençoar todas as nações. E é claro que aqui existe uma progressão bíblica de entendimento, então nós vamos vendo as coisas, permita usar aqui uma ilustração, né? Como se a gente visse uma cebola, né? Então nós vamos tendo camadas que vão aprofundando e vão esclarecendo talvez o objetivo de Deus, né? Então você vê o Deus utilizando de homens, de mulheres, convocando homens e mulheres para saírem de uma condição confortável, para fazerem coisas para ele, e Deus vai mostrando esse caminho desde o início, algo que sempre é dito na Bíblia. Deus ele não precisa de grandes coisas, de grandes multidões para cumprir a sua vontade. Ele tem um relacionamento com o seu povo, porque ele promete que abençoaria esse povo, mas ele tem um relacionamento pessoal, eu diria, talvez uma outra palavra, individual, com cada um de nós. Então nós somos chamados tanto para andar em grupo, para ser a igreja do Senhor, mas nós somos também chamados para ter uma vida espiritual com Ele. Nós podemos dizer que o ponto alto da vida de Abraão é quando Deus solicita que ele faça o sacrifício de Isaac. E isso simboliza, numa forma teológica, a gente chama de tipologia. Então, muitos homens, muitos personagens bíblicos do Antigo Testamento são tipologia de Jesus, são uma forma de demonstrar algo que Jesus iria fazer, que o Messias iria cumprir, né? A vida de Isaac tem um ponto alto, eu diria, que é o aspecto dele ser muito pacífico. Ele ia lá, furava um poço, o pessoal vinha, pegava o poço dele, fechava o poço dele, e ele não brigava, ele não discutia, ele não se posicionava. Depois nós temos a questão dos gêmeos, que foram Esaú e Jacó, e existe ali uma situação muito, eu diria, constrangedora, né? Porque ele ouve a voz do filho Jacó, mas toca numa pele ali de ovelha e sente como se fosse Esaú, e acaba não fugindo dos planos de Deus, é claro, mas de uma forma um tanto inusitada, abençoando o filho mais novo, né? Então há uma ordem natural que vai sendo mudada também. Jacó, como nós sabemos, tinha um aspecto de ser enganador, vivia tirando vantagens e se dando bem, a gente poderia dizer, naquilo que ele enganou o seu irmão, o seu pai e depois, mais tarde, o seu sogro. O momento mais marcante da vida de Jacó, certamente, é o encontro que ele tem no Vale de Jaboque. Esse encontro é muito significativo porque é um encontro real que ele tem com Deus. Ele, no momento em que fugiu da sua casa, depois de ter enganado seu irmão, ele tem um momento especial onde Deus o abençoa.
Mas depois de anos, quando ele tem a sua família, quando ele tem já algum rebanho, voltando para encontrar o seu irmão, aí sim ele tem um encontro que muda a sua vida. E é interessante que o relato diz que mudou tanto a questão do caráter dele, como também da questão física, né? Porque ele volta mancando, né? Esse é o momento que a gente poderia classificar como o encontro com Deus, um encontro real com Deus, né? Algumas lições são importantes quando a gente fala sobre os patriarcas, né? Os patriarcas, eles vão ocupar grande parte aí do livro de Gênesis, e eles vão mostrar para nós que a nossa vida ela deve ser sempre dirigida por Deus, porque Deus ele é o Senhor, ele é todo-poderoso, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos corrige, mas de uma forma muito específica, os patriarcas nos apontam duas características. Primeiro, que estar com Deus não é sinônimo de que nós somos automaticamente santos, com auréola na cabeça e asa branca, né? Nós somos homens e mulheres tentados, pecadores, e que os nossos atos têm consequências sérias. Mas, por outro lado, nós ficamos sabendo que Deus tem a intenção, Ele age e Ele procede de uma forma que Ele conduz o seu povo. Mas há uma ênfase para que nós façamos as coisas a partir da vontade de Deus, né? Eu penso que esse é o aspecto mais importante da gente olhar na vida dos patriarcas, e não como muitas vezes são utilizados, né, os textos dos patriarcas para dizer que nós seremos nessa terra vitoriosos financeiramente, Deus vai nos abençoar de uma forma especial, como fez com Abraão, como fez com Jacó. A promessa, naquele momento, era uma promessa de terra, realmente literal ali. Deus havia prometido um lugar para que o povo vivesse, mas nós entendemos que essa promessa ela vai sendo expandida ao ponto da gente entender hoje que Deus tem muito mais para nós do que simplesmente uma terra onde nós vamos viver e onde nós vamos prosperar, né? A última parte do livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, vão falar sobre José, filho de Jacó. E ele, nós lembramos da história também, era um filho querido pelo seu pai. Isso causava inveja nos seus irmãos. Ele acaba sendo então vendido como escravo. Ele fica durante anos considerado morto para o seu pai. E aí nós temos eventos na vida de José que são muito interessantes, né? Porque no momento em que ele é vendido, Deus continua abençoando, coloca ele numa casa onde ele ganha o favor do seu Senhor, onde ele abençoa. Ele é um instrumento de Deus para abençoar o local onde ele está. Depois ele tem que fugir da esposa do Potifar, acaba sendo acusado injustamente. Nesse momento a gente pode pensar que chegou a hora de chutar o pau da barraca, de desistir desse negócio de servir a Deus, mas ele vai para a prisão e ali ele continua sendo um instrumento de Deus para abençoar pessoas, para confortar pessoas, até que chega o momento em que ele é levado a Faraó, faz uma declaração de fé, diz que Deus o usaria, se ele quisesse, para interpretar o sonho de Faraó, e acaba se tornando o segundo no comando. Depois nós temos o relato dos irmãos dele indo comprar comida no Egito, a forma como ele lida com tudo isso, e a ênfase é no finalzinho da sua conversa com os irmãos, quando ele diz que eles até tentaram fazer mal, mas Deus fez aquilo uma bênção, né? Um entendimento de que Deus é quem conduz a nossa vida. Então nós vamos chegando aqui ao final do livro de Gênesis. Eu acho que Gênesis é um livro que é bastante lido também, ainda que não seja o primeiro mais lido, né? Mas é um livro bastante conhecido, as suas histórias, e é importante que você
releia. O que eu quero destacar aqui com relação à mensagem cristocêntrica que há no livro de Gênesis é com relação à promessa do Messias. Essa promessa ela está lá em Gênesis 3,15. Pouco tempo atrás nós falamos desse texto como uma promessa antiga, como uma promessa de Deus para abençoar o seu povo. E no livro de Gênesis nós temos então o Messias como a semente da mulher. Veja que o versículo 15 do capítulo 3 é apenas uma sementinha daquilo tudo que vai ser o nascimento de Jesus, a sua vida, os seus ensinamentos e muito mais do que tudo isso, a sua missão, né? A sua entrega, a entrega da sua vida e a ressurreição. Então, aqui nós temos um momento em que começa uma progressão. Existe uma promessa. Virá um descendente da mulher. Quem é esse descendente? Será que esse descendente seria Abraão? Será que o descendente poderia ser Isaac, o filho da promessa? Os judeus cultivavam, de certa forma, essa expectativa de que o próximo filho poderia ser o Messias. É claro que quando chegou o momento eles não entenderam. Mas aqui em Gênesis nós temos a plantação de Deus de uma promessa. Ele planta a promessa de que um homem, um ser humano, descendente da mulher, descendente daqueles dois que ele fez como a si mesmo, é que traria a redenção para o seu povo. Essa redenção ela vai acontecer de uma forma momentânea, eu diria, através de homens e mulheres que vão servindo a Deus na sua cultura, na sua época, e vão apresentando essa mensagem de esperança para outras pessoas, como Noé, Enoque, por exemplo. E também nós temos, na vida dos patriarcas, não um aspecto de culto a Deus, ao Messias, como nós temos hoje. É claro que o nosso entendimento é muito melhor, a gente já viu parte da história realizada. Mas na promessa que Deus faz a Abraão de que a família dele seria uma bênção, nós temos embutida ali a promessa de que Deus continuaria agindo na vida do ser humano, Deus não se ausentaria da humanidade, da terra que ele criou, por causa do pecado, mas ele vai continuar intervindo. E a forma como ele vai fazer isso é através de uma forma que ele estabeleceu como natural. Alguém vai nascer. Então é necessário aguardar, é necessário estar atento e é necessário manter a visão do livro de Gênesis clara para nós. Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que atua pessoalmente no seu povo, no seu mundo, naquilo que ele criou. Então, o povo de Israel, que chega na Terra Prometida, é um povo que chega com uma mensagem. Nós estamos aqui como representantes de alguém que virá. E esse alguém que virá é maior do que todos nós, porque vai resolver o problema que nenhum de nós pode resolver. Então que você possa ler Gênesis com essa perspectiva, a perspectiva de encontrar essa mensagem de esperança, de paciência, de continuidade, e que é também uma mensagem que é cultivada hoje por nós, mas não agora como uma primeira vinda, mas como uma volta. E essa volta também para nós hoje tem que ser paciente, tem que ser bem observada e tem que ser almejada e aguardada. Então que Deus possa te abençoar nesses estudos que nós vamos fazer, chamados aqui de escalada bíblica, e que cada momento, cada semana que a gente for subindo um pouquinho, que você possa crescer em entendimento e graça diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, um feliz ano novo para todos e que nós sejamos cada vez mais uma igreja que serve a Deus da maneira como Ele determinou que a gente faça. Até a próxima.